Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico na noite de hoje, aqui do nosso Humilde Lar. Já cumprimentaremos todos vocês nominalmente. Boa noite a todos, bem-vindos, mais um estudo bíblico, quinta-feira. Espero que nessa semana consigamos aí dar continuidade, ao estudo da semana passada. Tivemos alguns problemas com a internet, foi um tal de sai da live, volta na live, entra na live de novo. Mas, se Deus assim permitir, teremos um bom estudo. Tudo certo. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Enquanto os nossos irmãos aí vão chegando, dê uma boa noite para o seu nome aparecer, para a gente poder anotar aqui seu nome e deixar registrada aí a sua presença. Como a professora, vamos fazer a chamada. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, vamos cantar. Primeiro dessa noite foi o Gabriel Hernandes. Boa noite, Gabriel e a Kiko. Boa noite, Gabriel. Pereira também, o seu Boa João noite, Costa. Nair. Deixa eu me anotando aqui enquanto a minha esposa toca para nós. Então, Gabriel, boa noite, bem-vindo. Nair, João Costa, boa noite, bem-vindo. Noel, Elaine, Sidoca, Ariane, boa noite. Boa noite, tem mais gente aí, mas eu não consigo ver. Boa noite a todos vocês que já chegaram. Daqui a pouco a gente vai comentando o restante. Lelica, boa noite. Alicia Ribeiro Dias, seja muito bem-vinda. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz. Vamos lá, de novo. Vem, derrama paz. É uma oração. Faz conosco cantando. Derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Presbítero Beto e Dona Dirce, Dona Maria Xavier, Sidoca. Fala, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. E por isso, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Vamos todos juntos buscar ao nosso Deus, sabendo que somos falhos, não somos merecedores desse amor tão grande, mas esse amor nos alcançou. Dona Zilda, boa noite também a Sueli Mirtes. E o Bem-vinda, Claudemir. Claudemir, boa noite, bem-vindo. Vamos lá? Salvador,
Calvário, morto pra nos salvar. Oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar. Oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar. Pois nesta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar. Pois esta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar. Pois esta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Muito bem, pessoal, eu quero ainda cumprimentar. Bom, a última foi a Sueli Mertes, o último foi o Claudemir. Dona Dulce e seu Nilson, um casal que não pode faltar. Dona Dulce e seu Nilson. A Lídia e o presbítero Lídia, Garnes. presbítero Garnes. Joaninha. Boa noite. E o Lafayette. Boa noite, Joaninha. Aí, amor, então você continua, por favor. Aqui, ó. E Celso Couto, boa Celso noite. Couto também. Bem-vindo. Boa noite. Muito bem, pessoal. Como a minha esposa acabou de dizer, Delmarque, boa noite. Boa noite, Luciane. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Tayane. Como a Márcia acabou de dizer para vocês, na semana passada, na quinta-feira passada, nós tivemos várias dificuldades aqui com a internet. Mas nós esperamos que hoje isso não aconteça. Se acontecer, o que nós devemos fazer? Em tudo, dai graças, não é? E nós vamos seguir com o nosso estudo e vamos fazer o possível para não prejudicar vocês e não prejudicar a exposição do assunto que nós temos, que hoje vai ser a continuidade. Nós vamos ter que retomar, relembrar aquilo que foi falado na semana passada, porque senão fica muito fragmentado e a gente se perde no assunto, não é? Então, antes de mais nada, nós vamos orar. Feche seus olhos. Entraram a Valdene. Boa noite, Valdene. A Neire e a Dona Irene, que também estão boa lá. Noite, minha irmã Neire. Boa noite, a Dona Irene. A
a Ana Albertina. Boa noite, Ana Albertina, bem-vinda. A Dolorinha e o seu Sebastião. Dolorinha e Diácono Sebastião, sejam bem-vindos, meus amados irmãos. Então nós vamos orar e depois disto... E tem o versículo da semana. Então, é depois da oração, né? Okay. Então, feche seus olhos aí e nós vamos fechar os nossos aqui e vamos nos concentrar no Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado por esta noite e pela rica oportunidade que o Senhor nos concede para estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. É um dia como todos os demais, de muitas ocupações, de muitas tarefas para todos nós. E, ó Deus, no finalzinho do dia, agora que nós caminhamos adentrando a noite, o Senhor nos dá a alegria de estudar a Escritura juntos. Irmãos daqui de Bauru, irmãos lá em São Paulo, lá em Itanhaém, irmãos espalhados lá em Mococa, e tantos irmãos nossos queridos, amados, estão aí de Vitória muitas vezes. Então, Senhor, até do Maranhão, lá de Santa Catarina. Então, Senhor, nós devemos agradecer-te porque a tecnologia nos favorece e permite que a Tua Palavra se expanda, se multiplique, que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor vá ao encontro de cada vida, que o Senhor, Deus, edifique as pessoas que estão conectadas a nós neste momento. Tem misericórdia de nós, ajuda os enfermos, sustenta, Senhor Deus, os que estão espiritualmente abatidos, distantes. Tenha misericórdia, Senhor, desperta o Teu povo, porque o tempo não para e nós não podemos perder tempo. Ajuda-nos, Senhor Deus. Olha, voltou sozinho lá. A internet ela está oscilando. O pastor levantou para ver. Então pode ser que aconteçam aí algumas interrupções, tá? Mas estamos juntos, estamos conectados aqui. Ela deu uma interrupção, mas voltou. Então nós vamos ao versículo da semana e depois eu vou passar as pessoas que estão entrando, tá? Ok, vamos lá. Estamos meditando em Provérbios de Salomão, no capítulo 23, o versículo 15. Então, Provérbios de Salomão, capítulo 23, versículo 15. No domingo nós havíamos colocado outro, né? Mas como na terça-feira foi um dia bem atípico, né? Então nós invertemos. O que seria no domingo que vem, nós trouxemos para essa semana e depois a gente faz aí a troca para o próximo domingo, tá? Então essa semana, Provérbios de Salomão, capítulo 23, o versículo 15. Palavras de Deus às nossas vidas que diz: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Provérbios 23, 15. Mais uma vez. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Provérbios 23, 15. Creio que não há aí maior alegria saber que Deus se alegra conosco. E uma das maneiras de alegrarmos aí o coração de Deus é isso, buscando a sabedoria insistentemente cada vez mais. Muito bem, pessoal, se acontecer como ocorreu agora há pouquinho de dar uma travada no vídeo, não saia daí. A gente vai tentar resolver aqui de maneira mais rápida possível, tá bom? Então nós vamos ao texto desta noite, que é o que nós abordamos na semana passada. Salmo, capítulo 7. Abre aí a sua Bíblia e se você quiser colaborar com este trabalho, com esta divulgação, então compartilha a nossa live. Todo mundo pode fazer isto, né? E coloque no seu comentário, nos comentários aqui, sua dúvida ou a sua participação, viu? Porque ela é muito bem-vinda e pode agregar, pode somar. Se você tiver perguntas, naquilo que eu puder responder, eu farei com muito prazer, tá bom? Então, Salmo 7, de 11 a 3, diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação
todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Então vocês já perceberam que o texto é forte, não é? Quando a gente fala que o texto é forte, porque ele aborda uma qualidade, um atributo, né? uma qualidade inerente à pessoa de Deus, pouco explorada. E, curiosamente, é o assunto mais abordado, na verdade, das qualidades, dos atributos de Deus, é a que mais aparece na Escritura. Do que é que nós estamos falando? Vocês estão lembrados? Você pode responder no comentário se você se lembra. Se não, então eu vou te dar uma mãozinha agora, não é? Nós estamos falando da ira de Deus. Então, como na semana passada, eu vou só relembrar pontos que nós abordamos semana passada, a ênfase, né, que as pessoas sempre deram ao amor de Deus é tão grande que para muitas delas, quanto menos nós falarmos sobre a ira, mais confortáveis elas se sentem e uma imagem melhor elas têm de Deus. Porque cada vez que alguém fala da ira de Deus, então as pessoas, por limitadas que são, têm uma ideia debilitada. Imaginam várias coisas que não têm necessariamente a ver com a ira de Deus. Então imaginam o pior. Não fundamentadas na Bíblia, mas imaginam o pior assim, aleatoriamente. Né? Então, uma ira descontrolada, desproposital e por aí vai. Tudo bem? Vou tirar o microfone da frente. Acho que agora saiu. Estava na frente. Ok, tudo bem. Então vamos lá. Muitas pessoas preferem, como eu dizia, não falar da ira de Deus, ou pior. Algumas, é claro que não vão dizer isto, mas algumas vão preferir que ela sequer existisse, não é? Se sentiriam melhor se a ira de Deus não existisse. Mas ao falar da ira de Deus, meus irmãos, quando se tem esse comportamento, então é muito natural que as pessoas acabem criando um clima de constrangimento, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Porque se alguém vai à igreja, geralmente vai em busca de ouvir uma palavra que console, que conforte, que encoraje, etc. Alguns diriam assim, para ouvir uma palavra de amor. Veja nos programas televisionados, observe quantos e qual é a ênfase que se dá a este atributo, né, de Deus, esse atributo divino, ou a esta qualidade inerente à pessoa de Deus. Quantos? Geralmente, aquele que está por trás da câmera sabe que quem está do outro lado tem problemas, pode estar sofrendo muito, tem desafios, tem necessidades. Então é muito mais fácil enfocar que Deus quer ajudar, que Deus é bom, que Ele é amor e etc., do que enfatizar o que a Bíblia mais enfatiza, que no caso é a ira de Deus. Então, vamos trabalhar esta ideia inicialmente para quebrar como é que isso funciona, né? É possível que muitos vejam... Entrou. Avisa pro povo aí. Por favor. Voltou. Deu de novo uma pausa, agora a gente colocou no 4G. Mudamos a tecnologia, saímos do Wi-Fi e entramos no 4G. Espero que eu tenha 4G suficiente aí, gigabytes, para poder transmitir todo o estudo para vocês. Nunca aconteceu de esgotar, não. Mas vamos lá. Então eu estava dizendo que é possível que muitos vejam a ira de Deus como algo incoerente com a bondade e o amor de Deus, né? Mas não é, porque a Bíblia apresenta Deus como Ele é, com todos os seus atributos, inclusive
aborda exaustivamente sobre a sua ira. Deus não se envergonha de mostrar que a tarefa de punir o pecado e o pecador é exclusivamente dele. Eu disse punir o pecador e o pecado. Eu não falei sobre disciplinar, corrigir, burilar, aparar arestas, não. Punir, estamos falando de castigo, punição. Então, é atribuição de Deus. Então, lá em Hebreus 10:30, como nós lemos semana passada, Deus diz, a mim... Pode ler, amor, por favor. Não vai ler esses textos, os demais, não, para não precisar pegar aqui. Vamos precisar sim. Só esses aqui eu transcrevi, mas os outros vão precisar. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, o Senhor julgará o seu povo. Quem diz isso é o próprio Deus, não é? Lá em Deuteronômio, aqui também pode ler, olha. Deuteronômio 32, nesse texto a Márcia estava lendo quando nós tivemos um monte de problemas com a internet. Hoje vamos orar para que dê tudo certo e nós consigamos prosseguir. Vamos lá. Deuteronômio 32, 39 a 41, diz assim: Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, foi aí mesmo que começaram. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. É isso aí. Nas Escrituras há muitas referências à indignação, à cólera e à ira de Deus, muito mais referências a estas coisas do que ao seu amor e a sua ternura. É que está no ser humano mesmo, né? Olhar para Deus e querer entender Deus somente amor, somente perdão, somente bondade. Mas a ira faz parte e ela não pode ser abandonada. Por quê? Porque o pecado existe. E como Deus tratará o pecado? Então este é o primeiro tópico que nós colocamos na semana passada, dizendo que Deus abomina e pune o pecado. Então, o autor que nós... Preciso repetir, amor, para colocar aí? Deus abomina e pune o pecado. Então, o autor que nós estamos estudando, Pink, no caso, diz o seguinte: a indiferença para com o pecado é uma nódoa moral, uma mancha. E aquele que não odeia o pecado é um leproso moral, diz Pink. E aí pergunta, como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com a mesma satisfação para a virtude e para o vício, para a sabedoria e para a estutícia? Pergunta Pink. Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade para com ele? Preciso só subir rapidinho para pegar o versículo. O Noel está perguntando qual que é o versículo aqui que eu acabei de ler. O que você leu? Deuteronômio 32, 39 a 41. Deuteronômio 32, 39 a 41. Aí eu vou pedir a Joaninha, que está aí do outro lado com o dedinho astuto também, rapidinho, aí ágil, né? Se a Gabi entrou também, dá uma força para minha mulher aqui, porque do meu lado ela fica muito emocionada, né? Bom, os cristãos então, meus irmãos, vocês entenderam o que Pink quis dizer, não é? Se Deus reúne as excelências, né? Deus é a soma de todas as excelências. Como é que ele vai tratar, né, com indiferença o vício e o pecado, ou a estultícia? Ou então, como ele vai tratar da mesma forma, com a mesma satisfação, a virtude, como trata também o vício, a estultícia, como trata a sabedoria? Pink está dizendo não, não é possível. Então o pecado, por causa destas excelências de Deus, inclusive sua santidade, perfeição, ele trata o pecado com severidade. Então, os cristãos são exortados na Escritura a observar que a bondade de Deus e a sua ira caminham juntas.
como está escrito em Romanos 11, 22, amor, por favor. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Severidade e bondade na mesma pessoa. Então, faz parte. Deus é assim. Não é? Se não houvesse pecado, não haveria qualquer razão para se fazer menção à ira. Mas o pecado existe desde a eternidade, quando o inimigo caiu, quando Lúcifer rebelou-se, quando os anjos se rebelaram, então a ira de Deus passou a entrar em ação. Desde a expulsão desse exército de anjos aí dos céus e até o fim dos dias, né? Até a condenação eterna. Então é perfeitamente natural que cada um de nós compreenda que o Senhor tem prazer no que é puro, no que é nobre, e ao mesmo tempo ele detesta e odeia o que é impuro e é decadente. Então, quando nós assimilamos isto aí, que eu acabei de dizer, nós vamos perceber que não haverá dificuldades para se aceitar e crer, por exemplo, na existência do inferno. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: ninguém questiona o fato de haver presídio para punir o malfeitor. Se não for o presídio, a antiga FEBEM, qual é o nome agora? Instituição Casa. Instituição Casa. Bom, alguns questionam no sentido de querer mais severidade, né? Aquela ideia da maioridade penal, por exemplo. Então, uma questão de funcionalidade também. Há muitas discussões em torno disso, mas ninguém diz que aquele que cometeu algum delito deve permanecer impune. Ninguém diz isto. E diante de Deus, por que então que as pessoas assumem uma outra postura? Porque se nós, sendo pecadores, entendemos que o mal tem que ser punido, né? O malfeitor tem que ser punido por causa do mal que ele fez, como nós vamos então querer tirar de Deus esta prerrogativa excelente, por demais excelente? Porque se há pecado, e o pecado é uma mancha, pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, né? A ideia primária de errar o alvo. O breve catecismo diz que pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Então, o pecado existindo, Deus não vai passar a mão na cabeça do homem pecador e vai dizer: tá tudo bem, eu sei que você é um pecador, que você não me ama, que você não me quer, não ama a minha palavra, não me busca, mas tá tudo bem, não tem problema. Nós, sendo pecadores, não admitimos que os outros cometam delitos. Como Deus, sendo perfeito, haveria de admitir tal coisa? Então, o inferno foi criado para punir os anjos decaídos e aqueles que os seguirem, que se rebelam contra Deus. Se rebelaram, se rebelam e continuarão se rebelando. A ira de Deus se torna muito mais transparente. Nós conseguimos vislumbrar melhor a ira de Deus quando a santidade e a justiça de Deus são postas frente a frente com o pecado. Então, há uma ilustração muito antiga, você já deve ter ouvido, de um homem que ia a uma determinada cidade por uma estrada de terra, chão batido, havia chovido bastante, não havia iluminação e ele teve que se desviar dos carros que passavam pela estrada e assim ia na beira da estrada se sujando sem perceber, né? De muitas maneiras. Até que ele então se aproximou da luz, da iluminação da cidade e começou a enxergar o seu estado precário e a falta de condições de chegar a qualquer estabelecimento naquele estado. Então, quanto mais a santidade de Deus e a justiça de Deus adquire proeminência, tanto mais o pecado também pode ser visto, compreendido e rejeitado, né? Porque não há compatibilidade com o pecado, a santidade
a perfeição de Deus. Para satisfazer a sua ira, Deus estabeleceu este juízo, como eu disse, para os anjos decaídos, assim como para todos os que se rebelam contra a sua vontade e a sua autoridade, o seu governo. Essa ira de Deus jamais deve ser compreendida como um tipo de retaliação. Falamos isso na semana passada. Porque o que Deus está fazendo é impor aos ímpios o castigo que os seus atos merecem. E não pelo puro prazer de vê-los sofrer e ficar dando risadas, não é? Há muita gente que infelizmente tem esta maldade no coração. E sorrir ao ver os outros sofrerem, seus inimigos sofrendo, é uma espécie de retaliação em nome da justiça. E nós, seres humanos, não temos a justiça, a nossa justiça está longe de poder se comparar à justiça de Deus, que é perfeita. Então, Deus não retalha, Deus não faz retaliação, Ele pune o pecador e o pecado. Vamos ver aí o que está escrito em Deuteronômio 11, 26 a 28. Pegar os outros dois textos lá que passou. Deuteronômio 11, 26 a 28. Capítulo 11, de 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Muito bem, isso é posto na palavra de Deus em muitas ocasiões, não é? Deus coloca diante do homem a responsabilidade de escolher. Então, reflita sobre as seguintes palavras, né, que são palavras do autor, né, de Pink. A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino sobre a qual nós precisamos meditar com frequência. Perceberam isto? Então, quando Pink escreveu esta obra sobre os atributos de Deus, ele detectou esta falha, um buraco, né, uma lacuna enorme, a ausência de se falar, de se investir na ira de Deus, de abordar a ira de Deus e meditar com mais frequência. Por que razões? Ele vai colocar 3 aqui. Primeiro, para que os nossos corações fiquem devidamente impressionados com a ojeriza de Deus pelo pecado. Em vez de nós flertarmos com o pecado, nós vamos então adquirir a mesma noção de mau cheiro, de odor ruim, de sujeira que Deus tem ao olhar para o pecado, e nós vamos rejeitar. Segunda razão, por que nós devemos refletir mais sobre isso? Para produzir nas nossas almas um verdadeiro temor de Deus. Então aí tem o texto de Hebreus 12, 28 e 29. Vamos ver o que diz aí. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, você percebe, nós não poderemos servir a Deus agradavelmente sem a devida reverência. Nós não poderemos agradar a Deus, servir a Deus agradavelmente, sem o devido santo temor. E aí o autor dos Hebreus vai dizer assim, porque Deus é amor, não, ele vai dizer porque Deus é fogo consumidor. E uma terceira razão, porque nós devemos refletir mais sobre a ira de Deus, para induzir a nossa alma ao fervoroso louvor a Deus, por ter nos livrado da condenação eterna. Então, só quem percebe a gravidade do pecado e a punição que o segue é que então prostra-se e cai de joelhos diante de Deus
com um profundo sentimento de gratidão, porque não havia nele, em qualquer pessoa, em mim, qualquer outro, motivos para Deus dizer, você não irá para a condenação eterna. Já falamos aqui que isso é resultado da misericórdia e da graça de Deus. De acordo com 1 Tessalonicenses 1,10. O que é que diz aí, amor, por favor? 1 Tessalonicenses 1,10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, ele em Jesus nos livra da ira que está por vir. Preste atenção nisto. Os homens não sabem, aqueles que pecam irresponsavelmente, deliberadamente, prazerosamente, deveriam parar um pouco antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Segundo ponto, a manifestação da ira de Deus. Nós falamos rapidamente, correndo por causa da hora, então, mas eu vou aqui só dar uma pincelada, porque o mais importante é o terceiro tópico que nós ainda não abordamos. A manifestação da ira de Deus. A ira divina está alinhada com a fidelidade de Deus. Então, Deus prometeu derramar o cálice da sua ira sobre todo o mal que deu entrada no mundo. E mesmo antes, né, quando surgiu lá na eternidade, como eu disse, e Deus cumprirá esta promessa. Ele é fiel. Ele é fiel em fazer o que ele promete, que nós qualificamos por bom e como bom, e recebemos de muito bom grado, com alegria, felizes, mas Deus é fiel também em cumprir, seja a disciplina, seja a punição pelo pecado, pelo erro. E isto vai acontecer e até culminar na condenação eterna, como nós podemos ver em Apocalipse 14, 9 a 11. Apocalipse 14, 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, em quem quer que receba a marca do seu nome. Não vamos entrar no detalhe da marca da besta, sobre a besta. É muito mais fácil para nós otimizarmos o tempo aqui, dizer que o texto está se referindo a pecadores não convertidos, homens e mulheres que não terão nenhum temor a Deus, e viverão assim até o último dia da sua vida, e receberão a justa punição do seu pecado. E aí é com o inferno, a condenação eterna, que eles serão punidos. Então tem muita gente que prefere dizer, não, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. E está aí, fumaça do seu tormento subirá eternamente, continuamente. Se alguém escrever alguma coisa, fala para mim, por favor, porque eu estou aqui de olho no texto, tá? A manifestação da ira de Deus, geralmente, meus irmãos, é precedida por anúncios e convocação ao arrependimento. Então Deus diz que não está satisfeito e Deus anuncia o que está para fazer. Nós temos exemplos disso. Aconteceu no Éden, Deus preveniu Adão e disse, não coma do fruto. Deus usou nos dias do dilúvio Noé, falou, não estou satisfeito com o homem e eu vou destruir. Então o homem teve 120 anos para ouvir esta mensagem, se converter, mas somente a família de Noé é que deu ouvidos a Deus e foi poupada. A destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, os dias da saída dos hebreus no Egito e em todo o restante da história registrada nas Escrituras. Além disto, cada vez que a morte, isto é claro em todas as épocas, cada vez que a morte se manifesta aqui ou ali, é preciso lembrar que é
a aplicação, é a revelação, é a interação, é a ira de Deus em ação, em execução, que Deus prometeu desde antes da nossa existência. Aí nós vamos ver lá em Romanos 5, 17 a 19, o que é que Paulo nos diz aí? Romanos 5, 17 a 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Amor, não, o texto é esse mesmo. Só que eu quero enfatizar a parte inicial desses versículos aqui. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, presta atenção, versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. É claro, Paulo vai dizer assim também, aí vai usar a pessoa de Cristo como referência para mudar esse estado de maldição, de punição que veio com o pecado. No Salmo 19... eu não sei se você vai enfatizar sobre a ira no sentido da palavra, porque quando não vem a ira à nossa mente, a gente pensa o quê? Na raiva, né? Então, claro, tratando-se de um atributo da pessoa de Deus, não é uma ira pecaminosa, não, como a humana. Não, né? Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus não tem pecado, Deus não muda, não é? Não oscila, não erra. Então a ira de Deus, lá na introdução disse, não pode ser comparada à nossa raiva, aos nossos surtos. Não, jamais, nunca. Né? Então, enfatizamos na semana passada que assim como a criação revela a glória de Deus, a majestade de Deus, a mesma natureza, a mesma criação geme, não é? Por causa do estado em que ela está, em que o homem a arremeteu por causa do seu pecado. Agora, avalie então a manifestação da ira de Deus na pessoa do seu próprio filho. Se você acha que eu posso estar sendo exagerado, então para um pouquinho e pensa na crucificação, na morte de Cristo. Por que Cristo morreu? Porque estava tudo bem? Porque estava tudo certo com a humanidade? Porque estava tudo bem com a igreja, com o povo de Deus? Não, não. Do mesmo modo como Deus expressou o seu amor de maneira indescritível através da morte de Cristo, como nós pregamos, também Deus mostra que a sua ira é igualmente imensurável. Então basta dar uma olhadinha no momento em que ela é derramada sobre o seu único filho por todo o martírio que Jesus sofreu. Então, vamos lá. Ele começou a ter pavor e angustiar-se. Não vamos ler os textos só para ganhar tempo aqui. A agonia de Jesus foi terrível. Seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele clamou a Deus, fez súplicas a Deus com um sentimento de aperto no coração, de angústia. As reiteradas orações que Cristo fez lá no Getsemane, a ênfase, se é possível, passa de mim este cálice. Ou então, aquele brado terrível dado na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isto manifesta as terríveis apreensões que Jesus teve quando chegou o momento de Deus o Pai observar todas as iniquidades do seu povo na pessoa de Jesus. Ele sofreu tudo isto por causa do nosso pecado. Então, nós agora, né, pobres pecadores, deveríamos clamar, não é? Como o salmista diz lá no capítulo 130, Senhor, se observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se o Filho de Deus tremeu, sentiu profundamente as angústias que o pecado gerou, que a ira de Deus causou, uma vez que ela foi lançada sobre ele, não é? O que será do homem
limitado, frágil, pecador. Então, nenhum cristão que diz crer em Deus exclui das suas perfeições a sua ira. Ela está presente na cruz. Ela está presente na morte de um ser humano. Ela está presente na condenação eterna. Se nós cremos em Deus, então nós cremos na sua inteireza e não em um tipo de Deus que pode ser fragmentado ou dividido. Deus não estará sendo devidamente amado se houver algo nele que a pessoa rejeite. Então Deus não estará sendo amado. Alguém poderá dizer, não, eu amo a Deus, mas olha, eu não vejo Deus desta maneira. Como? Não dá para tirar a ira de Deus e dizer assim, eu amo o restante de Deus. Sem a ira. Quando coloca a ira, eu fico com medo de Deus. Mas de algum modo é preciso temer, porque a ira não é brincadeira. Jesus não passou por um martírio suave. O peso do martírio, da morte de Cristo foi uma coisa horrível, que nós devemos estar lembrados pelas narrativas aí que estão escritas nos evangelhos, não é? Então, evitar o reconhecimento da ira de Deus pode tornar a realidade pior do que as pessoas podem imaginar. Por quê? Quer queira, quer não, ele virá, ou ele enviará a sua ira, ele vai derramar o cálice, ele tem derramado o cálice da sua ira. E quer aceitemos ou não, no fim ele manifestará a sua ira condenando todos os que se opõem a ele. Então agora as pessoas podem rir, podem blasfemar, podem fazer deboches, né, contra Deus, mas elas ainda não receberam nesta vida a morte eterna, a condenação, porque esta chegará depois da morte física. Mas os cálices da ira de Deus vão sendo derramados e muita gente não percebe isso. Então, nós vamos ver aqui no último lugar, terceiro e último ponto, a ira de Deus e o triunfo da igreja. Né? De acordo com Deuteronômio 32:43, o povo de Deus deve se alegrar. Se alegrar porque Deus vingará todos os males que foram, que estão e que ainda serão feitos contra a igreja, contra os que o temem. Então o povo de Deus deve se alegrar porque há justiça, porque há Deus. O livro de Apocalipse também fala sobre isso lá no capítulo 19, de 1 a 3, amor. Pode ler, por favor? Apocalipse 19, de 1 a 3. Vamos ver. Apocalipse 19, de 1 a 3. 19, de 1 a 3. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma com grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A igreja glorificando a Deus porque, enfim, a justiça foi manifestada de maneira plena, completa e definitiva. Então será assim grande a comemoração da igreja no dia em que Deus vindicar a sua majestade e, exercendo esse domínio de maneira plena, cumprir completa e definitivamente a sua justiça, quebrando os corações orgulhosos e rebeldes que sempre ousaram desafiá-lo, na história toda e em todo o mundo. Então isso vai ocorrer. É inimaginável, vai ser um dia de terror para quem não teme a Deus. Como está escrito no Salmo 1, versículo 5, não haverá quem consiga se opor e resistir ao juízo de Deus. Como diz lá, Salmo 1, 5, né? Porque o ímpio não prevalece, porque os justos... Não prevalecerão. Não, é o ímpio. Porque os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Não prevalecerão. Muito bem.
Então eles não prevalecerão a manifestação plena e definitiva da ira de Deus. Qualquer cristão consciente, ao observar ou sofrer os abusos cometidos contra Deus, que são contra a igreja também, deve pacientemente, vou repetir, deve pacientemente aguardar o dia que Deus reservou para cobrar toda espécie de males a que a igreja vem sendo submetida ao longo de toda a história. A igreja aprende a ter paciência, não retalhar. A igreja aprende a orar pelo inimigo, a rogar por aqueles que perseguem-na. A igreja aprende, é mandamento, e ela aprende a ter paciência porque, como Deus diz, a mim me pertence a vingança, não a nós, não a igreja. De acordo com uma citação feita pelo autor, abro aspas, o maior milagre do mundo é a paciência e a generosidade de Deus para com um mundo ingrato. O grande Deus, que poderia levar todos os seus inimigos à destruição num piscar de olhos, tolera-os e se empenha diariamente para sustentá-los. A gente sabe que não é só o cristão que se alimenta, que vive, que trabalha, que desfruta da vida. Não, o mundo, apesar de ser muitas vezes rebelde, Deus, por sua paciência, suporta. Aquele que faz o bem aos maus e ingratos, a semelhança de Deus, pode muito bem ordenar-nos, quer dizer, na verdade é Deus, né? Aquele Deus, eu não coloquei aqui, então já estava aplicando a nós, mas no final a ideia é essa mesma. Aquele que faz o bem aos maus e ingratos pode muito bem nos ordenar, dizer-nos que nós bendigamos os que nos maldizem. Isso fica claro, né? No Sermão do Monte Jesus disse isto, né? Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rogai pelos que vos perseguem. Não penseis, porém, continua aqui o autor dizendo, que escapareis assim, pecadores. O moinho de Deus moe devagar, mas moe fino. Quanto mais admirável é agora a sua paciência e generosidade, mais terrível e insuportável será a fúria resultante dos abusos feitos à sua bondade. Nada é mais brando do que o mar, diz Pink. Contudo, quando ele se agita e forma temporal, nada se enfurece mais do que ele. Nada é tão suave como a paciência e a bondade de Deus, e nada tão terrível como a sua ira quando ela se inflama. Isso aqui não foi Pink que diz, na verdade ele cita um autor chamado William Gurdon, creio eu, a pronúncia deve ser esta, que escreveu em 1660. Meus irmãos, o tempo para saber qual é a nossa condição diante de Deus é hoje, é agora. Esse é o tempo. Tempo em que a misericórdia de Deus nos envolve. Seu amor nos limpa de todo tipo de pecado, nos inclina a agir com humildade e de coração arrependido, para que haja em nós uma sincera gratidão, para que haja em nós confiança de que nós somos guardados por Ele. E nós estaremos em paz e seguros no dia em que o seu juízo estiver para se manifestar de maneira plena. Vamos ver o que está escrito aí em 2 Timóteo 4,18. O apóstolo Paulo diz, vamos ver. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o sentimento de todo cristão. A garantia de que Deus é por nós está no abrigo da cruz de Cristo, né? Então, por trás da cruz de Cristo, nós nos abrigamos. É como está escrito em Isaías 53:5. Estou caminhando para a conclusão, viu, gente? Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqueles que creem em Cristo, que confiam nele, mas todos os que se abrigam nas suas miseráveis, limitadas e arrogantes garantias e pretensões, esses precisam aproveitar agora ao máximo a curta vida de que dispõem. Porque o que virá no final de tudo, na manifestação da ira de Deus, é impossível de ser descrito e não pode ser impedido, não pode ser detido. Quanto aos que temem a Deus, já disse e repito, aqueles que têm as suas privações impostas pelo mundo, elas nunca vão provocar desânimo, elas nunca vão provocar a impressão de que não há justiça. Eles têm paciência. Deus permanece no comando e eles sabem disso. Tudo está perfeitamente, devidamente planejado por Deus e culminará na glorificação da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo, do mesmo modo como Deus fez com seu Filho Jesus Cristo. Então, antes de concluir, vamos ver o que está escrito em Filipenses 2, 5 a 10, que serve como referência para a nossa situação como seres humanos. Filipenses 2, 5 a 10. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se submeteu à humilhação, obedeceu 100% à vontade do Pai e morreu por mãos humanas, mas Deus o exaltou sobremaneira, não é? Conclusão, e é o que Deus fará com a igreja sofre algum tipo de privação agora, de perseguição, de rejeição por parte do mundo. Eu espero estar falando uma realidade que tem a ver comigo e com você. Porque se a igreja flerta com o mundo, isso não existe. O que eu estou dizendo? Não existe. Há uma confusão de identidade. É outro problema. Eu estou falando da igreja que o mundo rejeita, persegue, abomina e reprova. Ela precisa caminhar com paciência, porque Deus está tratando e vai tratar com o mundo. Então, termino aqui com uma reflexão do Arthur Pink a todos aqueles que pregam o evangelho, que foram salvos pelo poder de Deus, e principalmente os ministros que pregam a palavra. Ele diz o seguinte: uma palavra aos pregadores: irmãos, em nosso ministério temos pregado, sobre este solene assunto tanto como devíamos. Os profetas do Velho Testamento muitas vezes diziam aos seus ouvintes que as suas vidas ímpias provocavam o Santo de Israel e que estavam entesourando para si mesmos ira para o dia da ira. E as condições do mundo hoje não são melhores do que eram então. Nada se presta mais para despertar os indiferentes e fazer com que os crentes carnais sondem os seus corações do que alongar-nos sobre o fato de que Deus se ira todos os dias com os ímpios, que é o que nós lemos lá no início, no Salmo 7:11. O precursor de Cristo, João Batista, exortava os seus ouvintes a fugirem da ira vindoura, está em Mateus 3:7. O Salvador ordenava a quantos ouviam: temei, não apenas aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma, está em Lucas 12:15.
Então, a fidelidade, meus irmãos, exige que nós falemos tão claramente da condenação eterna e do inferno como nós falamos dos céus. Eu rogo a Deus que Ele, por sua infinita graça e misericórdia, nos ajude, meus irmãos, porque nós não podemos excluir a ira de Deus da pessoa de Deus, é impossível. Não adianta nós rejeitarmos para atender aos nossos caprichos. Na verdade, ela está exposta nas páginas da Escritura amplamente. E da mesma forma como nós abordamos sobre a misericórdia e a graça de Deus, há que se firmar também nesta verdade, que Deus já tem tudo planejado e a sua ira tem sido derramada, os cálices da sua ira têm sido derramados ao longo de toda a história e culminarão na condenação eterna. Que isso desperte em nós reverência, seriedade, compromisso, amor a Deus, serviço alegre e espontâneo. Que isso nos desperte para dizer ao mundo o grande mal que o aguarda, para que muitos sejam alcançados e livres da perdição. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar ou orar? Acho que não dá tempo para cantar, né? Não dá. Não dá. Não dá, meu amor. Então nós vamos orar. A Márcia vai nos conduzir numa palavra de oração. E aí depois nós estaremos despedindo de vocês para o próximo encontro. Será domingo, se Deus quiser. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por Tua palavra. Deus que tem falado sempre ao nosso coração. Muito obrigada, porque o Senhor é Deus maravilhoso, Deus perfeito, Deus com tantos atributos, ó Pai, que são perfeitos, ó Deus, em cada um deles, e em cada um podemos extrair tantas lições para as nossas vidas. Muito obrigada. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, nos ajudando a buscar mais do Senhor, nos ajudando a buscar sabedoria, a viver uma vida, Senhor, para agradar ao Senhor em tudo. Cuida, Senhor Deus, de cada família, seja com cada um que esteve conosco nesta noite. Tua graça alcance a cada coração, Senhor. E dá-nos, ó Deus, um final de semana muito feliz, abençoado, guardado por Ti, ó Deus amado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos despedir aqui deste povo bonito que entrou aí, não é? O Gabriel Hernandes, espero que esteja aí ainda até esse horário. Então eu disse que normalmente é uma horinha de reflexão, né? Gabriel Hernandes, Nair, seu João Costa, Noel, não vai para a cama sem conversar conosco. Minha esposa quer puxar a sua orelha, Noel. Então você liga para ela depois aí, hein, ó. Noel, Elaine, Ariane, boa noite. A Lilica, boa noite. Ronieres, presbítero Beto, Dona Dice, Dona Maria Xavier, Sidoca, boa noite. Dona Luzia, Dona Maria de Jesus, Lisbete, Dona Zilda, Sueli Mirtes, Claudemir, Dona Dulce, seu Nilson, Lídia, presbítero Garmes, Joaninha, Lafayette, Del, Jussiane, Jonathan, Itaiane, Celso Couto, Valdene, Neire, Dona Irene, Ana Albertina, Dolorinha, Diácono Sebastião, Marcelino, lá de Vila Velha, Djalma, da cidade de Lima Campos, Rose Victor, Kelly Thomas de Pederneiras, Maria de Fátima, presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Bete, Dona Alvina, Diego, Kátia, Paulinho, Pierre, Daniele Piccoli, Pedro Henrique, Lala, Neg, Valdir Nascimento, Evandro, filho da Dolorinha, e do Sebastião, Patrícia Alvarenga e Laurivete. E a Marina que entrou também. E a Marina que entrou agora. Então oi e boa noite e até breve. A minha esposa vai desligar aí, mas nós nos vemos, se Deus quiser, domingo às 9 da manhã. Que Deus abençoe a todos. Até breve.